Olá, queridos alunos e alunas, boa tarde. Mais uma vez o professor Jorge aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do envolvimento que se tem aí com a questão da fisiologia do trabalho, né? São fatores assim que a gente pode imaginar que são importantes no dia a dia nosso. Então, quando a gente exerce uma função onde que nós temos que observar de uma certa forma tudo o que acontece ao redor da gente aí, a gente não pode deixar de entender o grau de importância que tem a questão voltada para a fisiologia. Vocês imaginam numa condição onde que um determinado colaborador trabalha num período aí das 7 da manhã até as 19, por exemplo, né? E aí ele tem uma dificuldade muito grande de acordar pela manhã para poder se deslocar até o trabalho. Isso é uma questão fisiológica de cada indivíduo, né? É a dificuldade que tem. Muitas vezes o indivíduo ele tem uma facilidade muito maior trabalhar à noite, por exemplo. Então a questão da fisiologia ela envolve até mesmo questões de segurança também. Então é muito importante que a gente não perca esse link, não deixe de observar tudo o que está acontecendo ao redor para que a situação ela seja minimizada no mais, da melhor forma possível, né? E essa questão ela é tão importante que ela acaba trazendo benefícios ou ruins, né? Ou então benefícios bons para a organização. Isso vai depender muito da metodologia de trabalho que você vai usar, da forma com que você vai registrar todas essas informações, da forma que você vai visualizar isso daí. Então, todas essas ações, elas tendem, né, a beneficiar o próprio colaborador, né? Onde que ele vai ter uma condição muito melhor de poder trabalhar, uma condição muito mais tranquila, enfim. Então, existe a condição que determinado colaborador, por exemplo, ele funciona a partir das 8 horas da manhã, ou funciona a partir das 9, né? Até mesmo muitas vezes nós, quando nós vamos dormir tarde por questões aí de estudos, questões de trabalho, é, temos essa dificuldade de acordar pela manhã, né? Então, a gente precisa de um celular despertando, né? Porque senão a gente não acorda, vai acordar lá para o meio-dia. Então, isso é a questão da fisiologia nossa, o que a gente consegue suportar, o que a gente consegue alterar, né? Tentar fazer de melhor para nós mesmos e para a organização, né? Porque na verdade a gente trabalha, a gente precisa fazer ter toda essa preocupação, né, voltada para os resultados, né? E a organização que ela espera do trabalho que a gente faça é um trabalho que traga resultados, né? E a questão da fisiologia, ela está diretamente ligada com isso, porque muitas vezes a gente vê lá um determinado funcionário, ou até mesmo nós, né? A gente chega na empresa meio quietinho, meio com preguiça, isso tudo faz parte da fisiologia. E entender isso, ele melhora muito a relação entre os colaboradores e a organização. E essa melhoria, ela é muito importante, porque a organização mantém o colaborador, né? E também vai obter bons resultados pelo trabalho que ele exercer, né? É importante que você conceitue muito bem essa questão, né, da fisiologia do trabalho, tá certo? Você vai ter condições aí pelos conhecimentos que você vai estar adquirindo agora, de descrever quais são os principais métodos, né, para análise de resultado. Então, na verdade, você tem uma gama muito grande aí de metodologia para você poder avaliar. Muitas vezes você vai avaliar um colaborador, por exemplo, né, dentro dessa concepção aí da fisiologia, ou mesmo não avaliar, mas você poder entender como que funciona através dos resultados, né? Então, muitas vezes, uma pessoa hoje, ela não vai ter o mesmo comportamento amanhã, fisiologicamente falando, né? Então, provavelmente teve uma noite mal dormida, ou veio no ônibus amassado, ou enfim,
acabou tendo algum problema no trajeto até a organização, e isso, de uma certa forma, traz, né, interfere diretamente aí na carga, da forma com que, da forma com que a pessoa vai desenvolver o seu trabalho no dia a dia, né? Então, tem questões aí que você precisa analisar para que você consiga, então, resolver quais são esses pontos aí negativos, transformando esses pontos em positivo. Não adianta você pegar uma pessoa que tem hábito noturno e colocar para trabalhar durante um período expediente normal, digamos, de 7 até as 19 ou de 8 até as 18, porque essa pessoa ela vai ter problema, ela não vai conseguir. Então é a mesma coisa o inverso, né? Uma pessoa que tem o hábito diurno, né? Colocar para trabalhar à noite. Ela pode até aguentar trabalhar à noite 15 dias, um mês, mas depois o próprio organismo dela vai começar a cobrar isso dela. Então a questão de você entender como que funciona essa situação é para você conseguir equacionar tudo isso. Então é importante que você tenha esse conhecimento, é importante que você consiga entender e interpretar todos os dados para que você possa auxiliar aí a organização na melhoria, né? Então esses hábitos eles têm que ser muito bem observados. Então cada indivíduo, né, cada ser humano, ele tem uma capacidade já pré-definida praticamente. Ele tem o relógio biológico dele lá desde quando ele nasceu, então ele tem aquela questão e aquele comportamento. Então, isso também, essa questão, ela interfere diretamente na questão da segurança. A segurança para o próprio colaborador e a segurança, inclusive, para os demais colaboradores que estão ao seu redor. E muito mais ainda para a segurança do cliente, o paciente, que na verdade ele está ali à mercê de um conhecimento que ele espera que seja o melhor tratamento que ele vai receber. Então é interessante que a gente visualize por essa questão, para que a gente não fique, não gere problemas para o paciente final, que é o cliente final, que é uma preocupação que se deve ter todos os dias, né? Você imagina você pegar um medicamento porque você está disperso, um medicamento errado, que é para um paciente, e aplicar em outro paciente ou administrar em outro paciente. Então, são cuidados que a gente deve ter. E a parte da fisiologia no trabalho, ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente possa entender todo esse processo, como funciona esse processo, ok? Vocês têm aí um material aí que está sendo disponibilizado para vocês. Eu espero que vocês façam um bom proveito. Espero que vocês tenham um bom entendimento. Espero que seja esclarecedor, né? E agradeço então a atenção de todos vocês aí neste momento. E até uma próxima oportunidade, uma próxima aula. Muito obrigado a todos pela atenção.